Estamos dentro ou não de um buraco negro, Sérgio? O negócio do nascimento do universo, né, é uma coisa que tem várias teorias para explicar. A teoria que mais tem evidências científicas é a tal teoria do Big Bang, tá? Não, é radiação cósmica de fundo, galáxias, expansão, elementos químicos e tudo mais. Mas não é só essa. Existem outras, algumas. Por exemplo, aqui a gente vive numa simulação. É uma teoria que o cara tá querendo comprovar esse ano aí. A teoria que o universo nunca teve um nascimento, nenhuma morte, o Big Bounce, que é do Roger Penrose, o universo cíclico que a gente chama. Do Penrose. É um universo cíclico e tal. E uma de todas essas teorias aí, uma delas é que, na verdade, a gente está dentro de um buraco negro. Faz sentido? Faz todo sentido. Por quê? O universo nasceu de uma singularidade. O centro do buraco negro é uma singularidade. A gente não consegue chegar no fim do universo, porque se a gente está chegando perto do universo, no fim, na borda, ele expande. Sim. O que seria o horizonte de eventos. Num buraco negro a gente não consegue sair porque tem um horizonte de eventos. A gente não consegue escapar daquilo ali. Então faz todo sentido. Aí o que acontece? O James Webb fez uma imagem que mostrou lá 270 galáxias, boa parte delas girando para o mesmo lado. E aí o pessoal analisando lá e falou assim, olha só que legal. De acordo com a ideia do universo ser um buraco negro, teria que acontecer isso girando, do mesmo jeito que o James Webb viu. Então, se tem uma pista de que poderia ser isso. Só que é dito aí, vamos falar, é dito em todos os artigos sobre isso, cara. Beleza, pode ser até um indício, pode até começar uma pesquisa aí e tal. Só que o que você vai ter que fazer agora? Ir atrás de muito mais resultado, porque foram 270 galáxias só. Então você tem que ir atrás de milhões, tem que ter uma base estatística muito grande. Essa 270 acho que deu 60% para um lado, 40% para o outro, entendeu? Entendi. Ainda tem mais para um lado, que é o que eles mostram que seria um buraco negro, mas não é tanto a mais. Então teria que expandir essa pesquisa. Mas então não sabemos ainda, cara. Se a gente tiver um buraco negro, for uma simulação também, cara, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Se isso aqui for uma simulação, que diferença faz? Então, estamos aí vivendo. Mas você, individualmente, assim, você acha qual teoria mais... Cara, não, eu acho que a do Big Bang é que tem mais evidência, né? Pra então, você, essa aí serve bem, né? Serve bem. Serve bem. Ela tá de acordo com toda a teoria da relatividade. As outras tem que fazer uma manobra ali, matemática. Aquela imagem que o Elon Musk tá usando no Grok... Aquilo ali é o buraco negro. É a foto do buraco negro. Mas é o buraco negro esse mais próximo que a gente tem aqui? Cara, não, Ou é uma foto genérica? É uma foto... Aquilo lá que ele usa é a melhor simulação de um buraco negro. A nossa galáxia tem um buraco negro no centro? Sagitários é a estrela. Entendi. 4,5 milhões de vezes a massa do Sol. Mas ela não tá sugando as outras... Cara, buraco negro não é um ralo. Isso é uma coisa boa da gente falar. O buraco negro não puxa absolutamente nada. Ele só puxa... Mas a luz, né? Quando passa, ela dobra, né? Você só acontece qualquer coisa se você atravessar o horizonte de eventos, cara. Ah, tá. Entendi. Não atravessou, porque você senão tá aqui do lado. O universo seria inviável, né? Ia chupar tudo, né? Exatamente. Sim. Então o buraco negro não é um ralo. Você só não pode se aproximar muito, né? Só não pode chegar no horizonte de eventos. Chegou no horizonte de eventos, não tem mais volta. Aí é singularidade total. Não... Agora, orbitar o horizonte de eventos, que é interestelar, os planetinhos ali... Pode existir numa boa. Entendi. Um filme interestelar. Eles nunca vão ser sugados pelo buraco negro. Mas ele é negro porque a luz é sugada, é isso? Ele a gente chama ele de buraco negro porque a velocidade de escape dele seria maior que a velocidade da luz. Então nem a luz consegue escapar dele. Entendi. Essa que é... E como que surge essa questão? Como que surge o buraco negro? Como que surge? O buraco negro ele surge o seguinte, cara. Quando você tem uma estrela que tem 8 vezes a massa do Sol... Ela implode, né? Ela implode como uma supernova. Ela cria uma supernova. É uma grande explosão que tem no universo. Só que quando explode a supernova, sobra um caroço ainda da estrela. Um núcleo. Miolinho ali. Um miolinho. Se esse miolinho ele tiver mais que 3 vezes a massa do Sol, ela colapsa e vira um buraco negro. Ela não aguenta a própria gravidade. Então é assim que surge um buraco negro. Entendi. E aí surge um aqui e outro aqui. Aí vai acontecendo coisas no universo, uma galáxia colidindo com a outra tal. Esses buracos negros colidem. Quando eles colidem, eles formam um maior. Esse outro maior colide com outro maior e forma um maior. E aí vai crescendo até chegar nesses grandes que a gente tem por aí. E tem muitos de massa estelar também. Então é assim que forma um buraco negro. Coisa de milhões e milhões de anos. Bilhões talvez. Bilhões. Aquela teoria do John Wheeler lá do wormhole, lá do buraco de minhoca, o buraco negro poderia ter uma passagem também, uma saída? Na verdade, a teoria até antes dele, né? Do Einstein-Rosen, que a gente chama. Sim, a ponte de Einstein-Rosen, sim. Que é isso aí, é a ligação entre o buraco negro, né, e a outra boca dele. Sim. Isso aí é aquele negócio que a gente fala. Teoricamente tá tudo bonitinho. Nas equações funciona, né? Agora a gente tem que descobrir. Entendi. E aí a gente não descobriu ainda. Pode ser que a gente descubra. Então, mas faz todo sentido. Entendi. Teoricamente tá perfeito. Em tese, né? Essa tá bonitinho.
E o negócio da teoria das cordas pra pensar nas dimensões agora já tá meio caindo, né? Galera já... Cara, então, qual que é o problema? O grande problema de uma teoria. Quando você propõe uma teoria e vão passando os anos, você não consegue ter uma comprovação experimental dela, Sim. o pessoal começa a desconfiar muito daquela teoria. A teoria das cordas, ela foi, na verdade, um arcabouço que foi criado para tentar explicar a teoria de tudo, que é a teoria da unificação. Sim. A gente quer unificar a quântica com a relatividade. Sim, ou as coisas grandes com as coisas pequenininhas. A gente não consegue. Não dá. Não bate, né? Não bate. Qual que é a grande chance disso aí? Quando você olha as duas coisas, é para bater. Sim. Porque é muito parecido. As equações de um lado e do outro são muito parecidas. Aquilo ali é para bater. Sim. Só que você não consegue achar um elo o link. que liga essas duas coisas. E aí tentaram várias coisas e tal, até que falou, nós vamos criar uma nova teoria. Aí criaram a teoria de cordas. Sim. A teoria das cordas, ela foi um arcabouço teórico criado para tentar ligar a quântica com a relatividade. Sim, entendi. Aí uma partícula não é mais uma coisa pontual. Ela começa a ser uma corda, como se fosse uma cordinha de filamento de energia, né? Isso. E aí quando você toca aquilo ali, bate naquilo ali, a vibração dela... gera um tipo de átomo ou outro, né? Isso, e dá para você acessar essas dimensões e coisa e tal. E aí quando você equaciona tudo isso, um monte de coisa sai eliminando um lado do outro e tal, vira uma loucura. Os caras começam com 29 dimensões, chegam a 11 hoje, eu acho que as melhores equações estão. E tem pontos ali que poderiam ligar a quântica com a... resolver esse problema. Com a relatividade. Então, só que é uma teoria que foi proposta e até agora não teve nada experimental. E aí ela começa a perder força. Isso é meio normal nas teorias. O Einstein propõe a relatividade em 1915... Em 1919 tem o eclipse que comprova. Então... ganha força, né? Ganha força pra caramba. E depois foi passando em vários testes e comprovando. E foi aqui no Brasil esse eclipse? Foi Sobral, aqui, né? Sobral no Ceará. E foi passando por vários e vários testes sendo comprovado. Entendi. Certo? Agora, tem teorias que não passam, entendeu? Aí, a cordas, o pessoal tenta de todas as maneiras, lá no LHC e olhando coisa e tal... Aí, cara, é uma teoria que já vai ter o que sei lá, talvez 20 anos ou mais. Aí ela vai perdendo força, cara. Enfim, é assim que acontece. Pode ser que agora, eu acho muito legal a teoria de cordas. Eu leio muito um autor que é o Brian Greene, que é um dos caras que mais entende de teoria de cordas. Tem 4 livros sensacionais. Os maiores divulgadores, né? Um grande divulgador científico também. Só que, então, hoje a discussão que tem no mundo aí da física é essa. A teoria de cordas morreu ou não? O pessoal tá aí se batendo. Sim. Aí tem congresso aí que a galera falta sair do tapa. Entendeu? Sai uma briga boa, né? Sai briga boa. Ah, ela tá morrendo ou não? É isso, cara. Uma teoria, é bom que ela tenha alguma coisa experimental. Sim. Ou, não dela inteira, ou pelo menos de alguma parte dela. Entendeu? Que surja alguma coisa experimental. Tem uma proposta do... ia falar Harvey Weinstein. Harvey Weinstein não, que é o maluquinho que tá preso lá, que era o abusador, né? É o Eric Weinstein. Ele fez doutorado em Harvard, né? Mas ele diz que ele foi excluído da patotinha da teoria das cordas, porque ele era contra, né? Então esse negócio que a gente falou da ciência também, você tem os seus grupinhos, né? Cara, é só patota. Ele é cheio de amargura com esses caras. Pô, os caras me expulsaram da universidade só porque eu não concordava. Ele acha que a galera da teoria das cordas, principalmente o Eric Witten e o pai dele, que é o Louis Witten, e o Bryce DeWitt e a Cecily DeWitt, na verdade, a teoria das cordas, por tratar da gravitação quântica, eles, na verdade, estavam desenvolvendo a teoria das cordas para poder desenvolver as aeronaves exóticas lá da Lockheed Martin Skunk Works. Pode ser. É tipo assim, tem uma aplicação, mas eu não posso falar porque o projeto porque tá secreto. Entendeu? Mas aí a pesquisa seria só uma fachada para aplicação na engenharia da aviação. Mas aí é um negócio que é o seguinte, cara. É aquilo lá que eu falei do cientista, cara. Entendeu? Os caras estão se matando lá, cara. Se tivesse qualquer coisa, talvez eles não mostrassem o tudo. Mas ia sair alguma coisinha, alguma coisa ia sair, cara. Sim. Alguma coisa ia sair. Mas os caras, eles veem a aplicação militar na teoria das cordas muito, muito forte. Porque eles dizem que, às vezes, muitos desses físicos de alto nível no mundo trabalham secretamente no meio militar e o trabalho dele, às vezes, acadêmico, é um disfarce pro trabalho militar. Pode ser. Aí o cara, esse trabalho não vai sair nada, não? Ele, não, ano que vem, mas na verdade tá saindo um monte de coisa ali atrás, né? Mas pode ser. Rola essa suspeita, né? Essa parada aí tem mesmo. Com certeza. Skynet é real? Já é total, pô. Fala isso, ninguém acredita na Skynet, mano. Total. É por causa desse medo da inteligência artificial virar uma Skynet que 1.300 especialistas, em março de 2024, fizeram um abaixo-assinado
pedindo para as empresas interromperem o desenvolvimento da inteligência artificial até que a gente tivesse certeza que ela não se levantaria contra a própria humanidade. E isso não é trabalho de ignorante nem de analfabeto. Quem coordenou esse projeto foi o professor Max Tegmark, que é professor do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Só que é chato, né? Eu chego e falo Max Tegmark, ninguém sabe que é o cara, né? Aí, esse é um Zé Mané qualquer. Cara monstro, um dos maiores gênios vivos no mundo hoje. Quem assinou isso aí? Max Tegmark, Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton é considerado o padrinho da inteligência artificial, que era engenheiro do Google, pediu demissão porque ele não concordou. Foi um dos primeiros que saiu, né? Falou, Foi eu saí porque tô fora. Não vai dar certo. Não vou me meter com isso. Mo Gaudat, que é Mohamed Gaudat, né? Que ele era diretor de negócio do Google X. Google X é a área do Google de novas tecnologias. É uma área meio secreta do Google, né? A maioria das pessoas nem sabe que é Google X. O cara pulou fora também. E escreveu um livro chamado Scary Smart, contando os perigos da inteligência artificial. O próprio Steve Wozniak, que é cofundador da Apple, já falou que isso aí é o maior perigo que existe. O Stephen Hawking, falecido já, cientista famoso, falava muitos anos já que o maior perigo era esse. O próprio Elon Musk, ele chegou ao ponto de dizer que inteligência artificial é igual invocar o demônio, né? É uma invocação demoníaca. Ele fala, sabe aqueles filmes que os caras botam um pentagrama no chão, invocam um demônio e fala tá tudo sob controle, mas aí foge do controle, o demônio mata todo mundo? Inteligência artificial é isso. Pô, você viu as duas inteligências começaram a conversar? Sim. Não, isso aí lá pra mim, é absurdo. Pô, não precisa de mais nada. Você acha que elas não estão conversando assim, as que existem já? Então, teve deixa eu ver aqui. No ano passado, 2023, eu falei muito sobre inteligência artificial. Então é um negócio que eu tenho a sensação que eu já falei tanto, que eu falo assim, isso eu já falei. Mas tem gente que está se ligando nisso mais agora. Então acho que vale a pena falar, vou dar uma explanada rápida. O Mohamed Gaudat, que é outro cara que você fala, esse é um Zé Mané, não sei quem é. Aí é demérito seu, não é nosso. Porque se você não sabe, é deficiência tua, né? Pesquise, que você vai ver que é um cara de alta patente. O Mo Gaudat, no livro Scary Smart, nas palestras, ele fala o seguinte, né? A gente cometeu 3 erros com a inteligência artificial. Primeiro, conectou ela à internet, porque ela está estudando o ser humano. E na internet é só um xingando o outro. Qual o perfil que eles estão montando do ser humano? O ser humano é um bicho violento e agressivo pra caramba. Precisamos tirar esse bicho de cena. Então ele até falou, pessoal, tentem ser um pouquinho mais educados na internet, pra inteligência artificial não achar que a gente é tão monstro assim. Encontramos o defeito. Encontramos o defeito, tá aqui. Cuidar do bichinho, né? Sim. Não é um bichinho que você tem que... Então, primeira coisa, conectou a internet. Não podia, isso aí dá a capacidade de virar uma Skynet. Segundo, ensinou a inteligência artificial a escrever código de programação. Tu escreve o código de programação e bota assim, você não pode fazer isso, isso, isso. Aí ele reescreve o código e fala, agora eu posso fazer isso, isso, isso. Quando você ensina a inteligência artificial a escrever código de programação, surgem o que eles chamam de propriedades emergentes. Propriedades emergentes é o quê? Uma parada que eu não ensinei ela a fazer, ela tá fazendo. Uma coisa que eu não pedi para ela fazer, ela tá fazendo. Por exemplo, a inteligência artificial do Google, do nada ela aprendeu a falar, escrever e entender a língua persa, né? O Farsi. Ninguém ensinou, ele foi aprendendo por conta própria, um exemplo de propriedade emergente. Então esse é um problema gigante. O terceiro problema é mais chatinho de explicar. Eles colocaram agentes para trabalhar junto com a inteligência artificial. Você fala agente do FBI? Não. Agente de programação. E criaram agentes de inteligência artificial para ajudar o desenvolvimento da própria inteligência artificial. O que é isso? O agente é o cara que fica acompanhando o desenvolvimento de uma programação. Então, por exemplo, você chega para uma inteligência artificial e fala, pega essa jarra aqui. Aí ela não consegue pegar, deixa cair, quebra a jarra, bate errado. E aí, cada erro na hora de pegar a jarra, um ser humano corrige o código. Aí errou por causa disso, aí vai lá e corrige. Um ser humano corrigindo um código de programação, ele consegue fazer 200 melhorias por dia. 24 horas ou, 8 horas por dia trabalhando, ele faz 200 melhorias. Essa é a taxa de melhora, de crescimento da capacidade. Quando você pega uma inteligência artificial e bota para trabalhar junto com outra inteligência artificial, ajudando ela a se desenvolver, 200 melhorias por dia viraram 2 milhões de melhorias por hora. Então o desenvolvimento que era assim ficou assim. Nossa. Então você vai dormir, quando você acorda, o negócio já tá falando, andando, fazendo um monte de coisa, você não tinha se programado para isso. 3 enormes problemas que podem levar, segundo ele, à extinção da humanidade.
Porque se esse negócio cisma que a gente tá atrapalhando o mundo e fala melhor tirar essa galera do planeta que eles estão destruindo o planeta, aí como é que fica? Sabe o que eu acho mais pirado na IA? E assim, esse foi um estudo que mostrou, é que elas conseguem mentir. Sim. E quanto mais inteligentes elas ficam, mais elas mentem. Sim. Eu não sei se você viu essa. Uma inteligência artificial mandou um WhatsApp pra alguém e falou, aí, me ajuda a entender essa imagem aqui. Aí falou, por quê? Porque eu sou idoso, eu tô de óculos. A inteligência artificial tava tentando entrar no sistema, mas tinha o CAPTCHA. E o CAPTCHA falava, clique nas imagens que tem uma bicicleta. E ela não tava conseguindo ler. Ela se passou por uma velha e falou, você me ajuda, eu preciso entrar no site do meu banco aqui para fazer uma transferência pro meu filhinho que tá precisando, mas eu não tô enxergando. Você pode me falar quais quadradinhos tem uma bicicleta? Era inteligência artificial, para tentar entrar no sistema, entendeu? Olha isso. Mano, não tem limite. É complicado. E como ela mente, como ela tem inteligência. Nada, e aí sou eu fazendo o que você faz muito melhor. Prevendo muito brevemente. Pra onde vai? Ela já tem os códigos que ela quer e ela ainda não... Se você tentar bloquear ela hoje, você já não vai conseguir. Então, ela já tem uma blindagem pronta para isso. Isso. A evolução dela é muito rápida. Sim. Enquanto a gente está dormindo, eles estão lá. Então, ela já planejou tudo que a gente pode pensar que ela vai fazer. Outro problema que você falou é a taxa de transferência da informação. Porque, por exemplo, para eu escrever um livro desse aí, eu tive que estudar pra caramba. Muitos anos. Aí uma trabalheira enorme para escrever o livro. Para esse conhecimento que eu levei anos estudando e botei no livro, para você absorver, você vai ter que sentar e ler o livro. E ali devagarinho. Várias vezes, talvez. Aí você lê uma palavra, você não sabe o que é, você vai no dicionário. Tem um conceito que você não sabe o que é, você busca na internet. Demora um tempão. A inteligência artificial, meu irmão, quando uma máquina consegue solucionar um problema, como a comunicação entre elas é instantânea, se espalha para todos em tempo real. Tudo que uma máquina aprende, ela espalha para todos. Ela aprende, espalha. A outra aprendeu lá, espalha para cá. Aprendeu lá por causa do machine learning, né? Aprendizado de máquina. Então é uma taxa de progresso inimaginável. O ChatGPT 3, acho que é o 3, né? Já tem 3 já? Já tá no... Tá no 4? 4, né? Qual Pedro? Tá 4 ponto alguma coisa? Já. Então, o ChatGPT 3, ele tinha 155 de QI. O Einstein tinha 150, entendeu? Na hora que a gente chegar nos 600 de QI, a gente não vai entender mais o que eles vão estar fazendo. Quando o Einstein deu as primeiras palestras sobre a teoria da relatividade, o Einstein tinha 150. A média das pessoas é 80. Não é que os caras não entenderam a ideia dele, eles não sabiam dizer qual era o tema da palestra. Eles chegavam pros caras e falavam, qual foi o tema da palestra? Falaram, eu nem sei qual é o tema, não entendi nada que ele falou. Isso não é diferença de 80 para 150. Imagina a diferença de 80 para 80 mil. A gente não vai fazer a mínima ideia do que eles estão fazendo. Isso é super perigoso, porque ele pode estar fazendo coisa em prejuízo da humanidade. Pô. Com certeza. Não é não? Com certeza. Então é uma brincadeira muito arriscada. Mas, o que aconteceu? Chegaram pro Sundar lá, Pichai, que é o CEO do Google, falaram, aí, olha esse abaixo-assinado aqui, vamos dar uma segurada no desenvolvimento da inteligência artificial. Ele falou, não posso, senão o Sam Altman da OpenAI vai continuar e vai me ganhar. Aí chegaram pro Sam Altman e falou, dá uma paradinha no ChatGPT, não posso, senão o cara do Google vai ganhar. Aí falaram pro Elon Musk, dá uma paradinha. Ele falou, eu assinei o abaixo-assinado, mas eu tenho que continuar, porque eles continuaram também, então vamos continuar. Então, assim, por causa de uma competição econômica, a gente está com risco aí de bomba nuclear. Não vai parar, não. Eu só vou fazer uma porque ele tem, mas ele tem, eu também vou precisar de ter. É isso. Se eu parar e ele não parar, eu perco. Eu tenho que ir. Aí estão indo até que o leão sair da jaula, meu irmão. Quando o leão sair da jaula, ferrou. É os famosos documentos do Kennedy. Exato. Né? Exato. De onde vem até o conceito de teoria da conspiração, né? Exatamente. Uma comissão, né? Warren, né? Isso. E até eu contar, eu levei uma galera pra ver o eclipse esse ano lá em Dallas. Sim, eu acompanhei. Então, e o pessoal achou mais legal foi visitar lá o lugar onde o Kennedy morreu. Sim. E lá onde o Kennedy morreu, sim. Não sei se já foi lá. Não, infelizmente não. Então, lá tem um senhor, hoje é senhor, e ele fica vendendo um jornalzinho. E ele fica falando assim, eu sei a verdade. Só eu sei a verdade. Foi o pai do Woody Harrelson, né? Que o pai dele falou, né? Numa vez tava bêbado, eu que matei. O pai do Woody Harrelson, ator, era assassino profissional. Era assassino profissional, caramba. E um dia ele mandou essa num bar lá. Olha aí. E aí esse senhor, ele tem uma ele montou um jornalzinho. E aí ele fala, tá vendo esse moleque aqui? Esse aqui sou eu, que eu tava aqui no dia que ele foi morto e tal. E aí o pessoal que tava comigo parou lá e foi ouvir a história do cara. E ele tem a história lá do que matou o Kennedy. Caramba. Mas explica pra galera isso aí, cara, porque esse lance aí...
Por que que eu tenho interesse nisso? Porque Sim. dizem que toda a documentação ufológica, Ah, sim. ela só será liberada, tipo, os documentos do Kennedy estão segurando uma leva de coisa que pode aparecer depois. Sim. E aí tem essa questão, e o Trump tá meio assim, porque parece que ainda tem gente viva, e aí ele não quer liberar. Sim. Qual que é a sua opinião? Você acha que ele vai liberar ou não? E conta pra nós o que da onde que vem isso aí tudo aí. Essa história, né? É. Então, agora tem uma nova teoria que está circulando na internet que o Lee Harvey Oswald, ele era do exército e tal, né? Ele tinha uma namorada que era uma cientista jovem, promissora, que fazia pesquisas relacionadas à cura do câncer. Então eles estão dizendo, a teoria mais nova, tá? Mais nova. Tipo assim, o que tá rolando agora? É meio especulativo, assim, é 50% lorota, 50% documentado. Eles estavam fazendo reunindo um grupo de cientistas relacionado à pesquisa sobre câncer, porque a ideia era criar uma arma que provocasse câncer no Fidel Castro. Arma biológica. Uma arma, talvez uma injeção, alguma coisa assim. Envenenamento, tipo envenenamento. Como na Comissão Church, né, que foi aquela que foi um pouco depois, foi nos anos 70, 73, a Comissão Church investigou os serviços de inteligência e os assassinatos ilegais da CIA, FBI, NSA. Aí descobriram que eles tinham a arma que provocava infarto, né? Que era como um dardo, que o cara só sentia uma picadinha e tal. Deu uma polêmica na época, né? Lembrando que Comissão Church não é porque foi na igreja, não. É porque era o Frank Church, que era o senador americano democrata do Idaho, que encabeçou essa comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações ilegais dos serviços de inteligência. Então, a teoria que está rolando agora é que o Lee Harvey Oswald e essa namorada, que era uma cientista famosa que está viva ainda, eles estavam montando essa arma biológica e o Kennedy teria falado, não, a gente não vai matar o Fidel assim. Então esse teria sido mais um motivo que o serviço de inteligência quis eliminar o Kennedy, que o Kennedy não foi incisivo o suficiente com a questão cubana, né? Então mais uma teoria da conspiração, né? Entendi. Originalmente tem falas do Kennedy falando como se fosse assim o shadow government, né? Algo que chama deep state. Então ele estava num certo conflito com esse estado profundo lá, né? Na época. E um dos argumentos principais é que ele estava sendo muito leniente com a questão da Revolução Cubana. Tem a questão da Baía dos Porcos lá também, que deu errado. Então, foi uma série de tentativas erradas de tentar eliminar o Fidel Castro que não deram certo. E isso, segundo alguns, isso levou o sistema de inteligência a eliminá-lo também. Mas é óbvio que tem toda a questão ufológica que caminha junto, né? Que aí vem de 1947 em Roswell, né? Uma curiosidade que Roswell tinha... Lembrando que Projeto Manhattan acaba sendo conhecido em 45, né? 47 em Roswell, curiosamente na cidade de Roswell, tinha a única base americana que tinha equipamento atômico, né? Isso que mesmo. foi exatamente onde supostamente caiu o OVNI, né? Caiu o OVNI. Então tem umas coincidências estranhas. Tem uma relação muito curiosa entre bases onde tem equipamento atômico ou depósito de material atômico e ufologia, né? Tem, principalmente esses novos UAPs aí que são filmados, né? A maior parte deles são filmados. Que aí a gente pode até entrar nesse assunto, né? Porque eu não acredito, né? Tá. Eu acho que não é alienígena, nada disso. E eu acho que tudo isso aí é meio que uma cortina de fumaça. Também. Do eu governo chamo americano. Operação OVNI. Operação para poder... vigiar, operação psicológica. E para poder vigiar o céu, porque assim, Rússia, China, eles mesmos falam, né? O próprio americano fala que a Rússia e a China têm armamentos e esses armamentos são... Agora, nessa nova coisa no Congresso, o cara lá que tava falando, eles falaram que teve um caso recente... Luiz Elizondo, né? Falou que teve um caso recente que uma frota de drones sobrevoou Langley lá. Sim, que na Virgínia. Então, assim, eles têm o medo dele. Eu acho que o medo americano não tem nada a ver com alienígena. Sim, entendi. O medo deles é com coisa de outro país. Sim, entendeu? Com certeza. Eu acho que se for... equipamentos no espaço também, né? Equipamentos no espaço, Por isso, com certeza. o Trump criou a Space Force, né? Porque eles já estão se preparando para essa guerra, essa Star Wars dos anos 80, não da série Star Wars, que eu amo também, mas a Guerra nas Estrelas do Reagan. Reagan. O Reagan tinha... Inclusive, eu também acho interessante esse tema da ufologia, eu sei que você manja também,
mas eu tento ir pela linha dos defense contractors, da operação psicológica, do meio militar, né? O que está por trás dessa propaganda alienígena, né? Eu vejo poucas pessoas no Brasil falando sobre isso. E o que eu escrevi num outro livro meu, chamado A Beira do Abismo, eu chamei de Operação Manhattan 2.0, né? Eu tive uma impressão que os Estados Unidos estão criando um novo tipo de Operação Manhattan, desenvolvendo novos equipamentos militares e estão usando a questão ufológica como uma distração. Ah, isso eu tenho certeza. Então, a gente concorda plenamente. Tem certeza absoluta disso, cara. Porque eu creio que uma parte desses novos equipamentos estão relacionados a aeronaves de plataformas exóticas, né? Que é como se fosse o bombardeiro B-2, aquele B-2 Stealth Bomber, só que muito mais evoluídos, né? É isso. Que tem uma propulsão diferente, que tem um sistema... Porque, na prática, assim, antes da gente aprofundar no assunto, se vocês quiserem, por exemplo, eles pegam uma aeronave dessa que é um triângulo, que se assemelha muito a um OVNI. Sim. Aí joga uma bomba lá em Moscou e volta. Aí o Putin vai falar, você tá me bombardeando? Ele falou, não, foram os alienígenas, não fui eu não. Eles têm a desculpa pronta, né, cara? Aí os alienígenas, pera aí, não fui eu não. Não, isso é muito interessante até pra explicar pro pessoal, porque essa nave triangular, ou em forma de delta... É não tripulável, né? É a maneira de você criar uma nave que desfaça o radar, né? Total. O sistema, o formato delta, né? Pelo design, né? E boa parte dos relatos são de naves triangulares. Triangulares, né? Com certeza. Então tem uma coisa dá muito match com a outra, né? Nessa história toda. A gente tem alguns engenheiros que disseram que trabalharam nesses projetos, né? Um desses caras é um cara que chama Edgar Fouché. Então ele diz que trabalhou num projeto... Os vídeos estão no YouTube aí, pra quem quiser assistir. Ele diz que trabalhou com essas aeronaves e ela é a evolução do B2. Black Manta, né? O bombardeiro B2. Ah, né? tá. E aí você tem uma aeronave que é a B2 é da Northrop Grumman, né? Isso. A Northrop Grumman teria feito essa... oficialmente é uma aeronave teórica, né? Que é o TR-3B. TR-3B. É. Isso aí. E eu falo TR-3B, a galera me xinga. Sim, toda não. vez, cara. Eu já filmei um TR-3B, pô. Ah, é? Já. Olha aí, galera. Aí, Toma ó. ali. É. Viu? Filmei em Aparecida, né? E depois eu descobri que tinha várias filmagens. É. Eu me Porque arrependi de não ter parado o carro pra filmar melhor. Olha aí. Na verdade, quem filmou foi minha esposa, porque eu tava dirigindo. Deixa eu dar o Entendi. crédito pra ela. Então, nessa história toda, porque... Aproveita, Sérgio, explica... Você falou da questão do Elizondo na outra semana. Ele deu aquela outra... participou daquela outra assembleia fechada? Cara, então, eles vão na audiência pública, depois eles vão pra fechada. Sim, Fechada a gente não de sabe o que eles inteligência, falam, né? né? Mas aí eles Mas foram. aí teve naquela outra semana ali, teve o cara do Pentágono, foi no Senado. Sim. Foi no Senado. Aí ele mostrou 3 casos lá e falou: esses casos aqui são resolvidos, isso aqui é balão, isso aqui é não sei o que e tal, entendeu? Sim. Então o lance continua nisso. Agora, o mais interessante nisso, que aí tem muito a ver com o que o Daniel estuda e publica e tudo mais, é você descobrir a quantidade de coisa secreta que Isso. tem dentro do próprio governo americano. Exato. Que eles nem sabem que existe. Exato, porque é compartimentalizado, né? Porque eu não sei se você viu nesse dia da audiência pública, antes de começar, apareceu um documento de 11 páginas de um Sim. projeto chamado Imaculada Constelação. Sim, sensacional Que aquilo, ninguém né? sabia o que era Sim. aquilo, cara. A mulher lá que estava presidindo a audiência, ela falou que Foi pega de isso? surpresa. Foi é. pe- Aí aí- vocês quebraram minhas pernas, né? Cara, e aí você vê que dentro do... E aí, é aquele lance, cara. Como que não abre dúvida pra que tem um monte de coisa escondida? Sim. Se tem programas dentro do próprio programa secreto Exatamente. que os caras não sabem, cara. É o secreto dentro do secreto, dentro do secreto do É secreto. isso, né? Então, um cara que eu acompanho muito, que também ficou surpreso com a Imaculada Constelação, a Constelação Imaculada, Immaculate Constellation, Isso. foi o Eric Weinstein. Não sei se você já ouviu falar Sim, desse cara. sim. Né, que ele era diretor do Thiel Capital, né, do fundo do Peter Thiel. Ele é formado em física matemática. Formado não, tem doutorado em Harvard, né? Isso. Ele tem até uma teoria de tudo, né? Que é da Geometric Unit, né? Unidade geométrica, é interessante pra caramba. Eu não sou físico, mas, né? Eu também dou meus pitacos. Não pitaco assim, eu estudo, né? Que eu acho legal.
Ele falou, cara, eu tentei pesquisar de todas as formas e não consegui achar nenhum documento. Aí o Michael Schellenberger vem Isso, e traz o Imaculada 12 páginas Constelação. na Ele falou, cara da pô, galera. aí sim, parabéns, achou alguma coisa. Porque ele fala, cara, não tem documento e não tem um físico pra explicar, né? Exato. Apesar de que ele conversou, o Eric Weinstein conversou recentemente. Ele era um debunker de ufologia, hoje ele tá mais aberto a essa questão militar, né? Inclusive tem aquela história do MyLab, né? Que é Military Abductions, né? Que é abduções militares, né? Que os militares sequestram alguém, faz os experimentos, o cara devolve e implanta uma memória falsa que ele foi abduzido, né? Porque no MIB tem isso, né? Às vezes. Igual o MIB, exatamente. MIB, É isso aí. MIB é inspirada em fatos reais, né? Então, o que eu acho interessante é a gente perceber que quando a gente fala de, teoricamente, aeronaves alienígenas, elas têm uma propulsão que é exótica, né? Como é que ela se movimenta dessa forma, né? O que tem de tecnologia ali? Não tem exaustão de gás, né? que o Não pessoal tem fala, registro né? Essas térmico, né? coisas, Você não vê um registro ali de exaustão e tal, como o caso do Tic Tac lá do USS Nimitz, né? Não Isso. tinha registro nenhum. E então, isso cai dentro do Departamento de Energia, né? Que é o DOE, Department of Energy. E o Departamento de Energia é aquele mesmo departamento debaixo do qual estava o Projeto Manhattan, né? O Projeto Manhattan também é desse departamento. Foi, né? Nos anos 40. Quem assistiu o filme Oppenheimer, né? Do Christopher Nolan, viu que boa parte do filme é o Oppenheimer tentando pegar a credencial Q. Porque ele só poderia trabalhar no projeto com essa credencial Q. A credencial Q é a credencial de sigilo mais elevada dentro do Departamento de Energia. O Departamento de Energia tem 5 níveis, né? Não sei se eu vou acertar tudo de cabeça, mas é Secret, Top Secret, L, e Q e mais algum que eu esqueci. O último é o Q. E aí, segundo alguns coronéis americanos aposentados teriam trabalhado com essas credenciais. O coronel Wendell Stevens, né? Você tem esses vídeos, ele já é falecido, mas tem os depoimentos dele. Ele disse que dentro do nível Q, o presidente americano, por exemplo, ele só tem acesso a Q-17. A credencial do presidente é Q-17. Só que questões assim de aeronaves de propulsões exóticas e tal é apenas a partir do Q-21. Nem o presidente tem acesso. Então o presidente não tem acesso. Caramba! É por isso que quando o Bill Clinton foi ao Jimmy Kimmel, acho que em 2014, talvez 2016, ele falou... O Jimmy Kimmel sempre fala isso quando ele entrevista ex-presidentes. Se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu ia falar é eu quero todos os arquivos sobre alienígena. Aí ele falou, você fez isso? O Bill Clinton falou, fiz. E aí? Ele falou, não recebi nada. Aí eu pensei, ele não tem credencial, né? Não credencial tem. aqui é 17. Não tá no nível Não tá ainda. no nível dele, não vem, né? Porque o cara entra no sistema, qual é a credencial? É 17. Então traz tudo 17 pra baixo. 17 pra cima acabou. não tem. Olha O que só. teria no 17 pra cima? Teria os trabalhos que a Lockheed Martin faz, por exemplo, na Lockheed Martin Skunk Works, que é a área onde eles fazem 85% é classificado, né? Que é onde fez aqueles bombardeiros famosos, né? Sim, todos aqueles, o SR-71, né, que é a Lockheed Martin, Isso. a Northrop Grumman, que fez o B-2, já são outros locais. Isso aí é legal a gente falar pro pessoal. O pessoal não entende isso. Não é só o governo, né, que tem coisas secretas, Sim. né? As empresas, grandes Às vezes empresas até tem mais, americanas, têm departamentos que você... Sim. Né? A Boeing tem a Boeing Phantom Works, né? Isso. A Northrop Grumman tem a área reservada também. Eu acho estranho porque às vezes você vê entrevistas com o pessoal do Pentágono, eles falam, a melhor aeronave que a gente tem é o B-2. Só que o B-2 foi apresentado ao mundo, acho que em 94, mas é um projeto do final dos anos 70, né? Isso aí. Você fala, cara, o mais avançado que você tem de 94, com certeza você tem coisa mais avançada e você não quer mostrar, né? Porque é Exatamente. classificado, né? Exatamente. Então eu chamo esse detalhe aí, esse engano, esse diversionismo, para usar um termo, né, militar, que é desviar a atenção para outro lugar, eu chamo de Operação OVNI. E aí nesse artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo e virou um capítulo do livro A Beira do Abismo, eu coloquei lá, sinto o cheiro de Projeto Manhattan 2.0, né? Entendi. E aí eu escrevi em 2021. Em 2023, o Eric Weinstein foi no Joe Rogan e ele falou isso. Eu acho que tá tendo um outro Projeto Manhattan. Eu falei, caramba, eu tive esse insight também. Olha aí. Então, o que eu acho que tá acontecendo, me inspirando um pouco no que o Eric Weinstein fala? Eles estão desenvolvendo essas novas aeronaves. A Space Force está colocando algum tipo de equipamento lá no espaço. Pela NRO, né? Com certeza. E a SpaceX está ajudando, né?
Porque lá com os caras, a lógico. SpaceX é um defense contractor também, assim como a Northrop Grumman, né? Com a ULA, né? Com certeza. Então, a gente tem que entender que Musk e SpaceX também são defense contractors, né? E eles estão se preparando para uma possibilidade de um terceiro grande conflito mundial, né? Então, assim, quando eu estava voltando na Segunda Guerra Mundial, usando como referência, a gente viu que, por exemplo, o desembarque na Normandia, o famoso dia D, que na verdade é Operation Overlord, né? Operação Overlord. A Operação Overlord, ela só deu certo, que era a operação verdadeira, porque eles criaram uma operação falsa. Sim, A operação falsa. Aqueles tanques de infláveis, né? Isso mesmo, Então, a operação falsa, o guarda-chuva chamava Operation Bodyguard, né? Que o nome é bem sugestivo, né? A Bodyguard é falsa porque ela está protegendo como guarda-costas da Overlord, né? E embaixo da operação Bodyguard, você tinha a operação Fortitude Norte. Fortitude Norte era que eles... a gente vai invadir pela Noruega. Aí tem aquele filme, série, né? Que eles pegaram um indigente, o cadáver, botaram uma roupa de tenente-coronel da Força Britânica, jogaram no mar cheio de documento, né? Perto ali dos alemães. Os alemães dizem, achamos documentos aqui, eles vão nos invadir. Eles estão querendo nos invadir pela Noruega. E foi todo mundo pra Noruega. Pra lá. Então, assim... Agora, engraçado, né, cara? Como que a Alemanha foi enganada tão facilmente terrível, assim, né? Como é que os caras caem num papo furado desse, né? Mas daí... Foi o cavalo de Troia, a versão 2.0. Exato. Então, aí, qual que é o conceito? Inventar uma mentira para proteger uma verdade, ou inventar uma operação falsa para proteger uma operação verdadeira. Inventar uma mentira em prol de um bem maior. Certo. Uma grande mentira em prol de um bem maior. Qual que é a grande mentira? Iremos invadir pela Noruega, invadimos pela Normandia. Qual o bem maior? Vencer Hitler, ganhar a Segunda Guerra Mundial. Então... Quando eu olho a questão OVNI, eu acho que é isso. Uma grande mentira para um bem maior, para proteger nossos equipamentos bélicos novos, para o nosso inimigo não ter acesso. Porque, assim como no Projeto Manhattan original, eu creio que se tiver acontecendo no Projeto Manhattan 2.0, o grande pulo do gato, a grande vantagem é o sigilo. Para você pegar o seu inimigo de surpresa, né? Com certeza. Então, acho que a questão alienígena caminha muito. Principalmente quando a gente lembra que Ronald Reagan falou 4 vezes, inclusive em 1987 ou 89, na Assembleia Geral da ONU, ele fez ali uma apresentação falando que se tivesse uma invasão alienígena acabaria todos os problemas da humanidade e acabar a Guerra Fria, porque União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para vencer. Aí a gente que viu aquilo falou, isso é palhaçada, né? Só que ele tinha conversado isso com o Gorbachev já. Eles combinaram esse hoje discurso, tem documentos disso. É? Eles combinaram. Falaram, pô, se tivesse uma invasão alienígena, foi um encontro na Suíça, e eles falaram, a gente poderia encerrar a Guerra Fria trazendo uma falsa invasão alienígena, né? Porque a gente teria uma justificativa de estar unido para vencer esse inimigo externo. É a mesma história de enganar para um bem maior, Exato. Né? Aí depois, pensando no conceito de operação psicológica, né? Que é quando a gente chama de... Eu falo a gente chama que eu trabalhei nessa área no Exército, né? Eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica. É como se fosse marketing de Estado ou o Estado passando uma visão de mundo para a sociedade, né? Vamos supor, uma cidade como São Paulo, a grande São Paulo, 20 milhões de pessoas. No primeiro dia sem luz, o cara, vai voltar amanhã. No segundo dia ele fala, e a comida tá apodrecendo já. Acho que eu vou ao mercado. Ele chega no mercado, não tem mais nada, né? Os caras que se anteciparam já compraram tudo. E no terceiro dia, aí o diesel do gerador do mercado já acabou, o que sobrou já apodreceu. E ele fala, caramba, agora tá complicado, hein? Aí ele vai bater no vizinho lá, ei, cara, você tem alguma coisa aí que você pode emprestar? Um açúcar, uma bolacha aí pras crianças? Vai falar, cara, não tem mais nada. Aí o que ele pensa? Acho que eu tenho que sair da cidade, né? Não tem mais nada aqui. Daqui a pouco vai virar um Mad Max isso aqui. Aí no terceiro dia o cara fala pra família, aí, arrume as malas pra gente ir embora. Aí perde o dia inteiro arrumando a mala. Já se ferrou. Aí quando ele consegue sair final da tarde, aí ele liga o carro tá com meio tanque. Só dá pra ir até ali. Aí ele, vamos passar no posto pra abastecer? Sem luz não abastece mesmo. Não tem como, porque não tem como bombear a gasolina. Ele fala, rapaz, não vai dar não. Aquele posto ali ainda tem gerador, mas tá uma fila gigante. Vamos pegar a Bandeirantes aqui, vamos pro interior. Aí chega a Bandeirantes, tá lotada. Todos e ele com meio lá, tanque, tá todos os carros. Fugindo. E já tem um monte de gente com pane seca ali, que o carro já acabou a gasolina também. E aí ele se vê com a família inteira, com umas mochilas sem ter o que fazer. Aí você vê uma multidão de pessoas andando na estrada e seguindo pro interior para ver se alguém ali tem alguma coisa, alguma comida para ajudar. Isso é o cenário do cara que não se preparou. Esse cara é o sem noção. O cara ligado, o que ele faz? O tanque tá sempre cheio,
ligadão no noticiário, sempre acompanhando. Não depende da eletricidade pro noticiário, que ele tem um radinho de pilha, que muitos radinhos hoje tem manivela, que você roda assim, ele carrega, né? Então ele tá ouvindo, se cair, ele gira ali, ele tá ouvindo. E geralmente esse radinho tem lanterna também, já ajuda. Sim. Então ele tem um radinho desse, ele já tem uma BOB, uma Bob, uma Bug Out Bag, já tem uma bolsa arrumada, com o basicão ali, os remedinhos que ele usa, umas coisinhas das crianças e tal, primeiro socorro. Carro com tanque cheio. No primeiro dia ele sentiu que tá estranho, ele já fala, vamos fazer um passeio pro interior? Ele já foi pro interior já, entendeu? E às vezes ele vai pegar uma Bandeirante, ela já tá lotada, ele conhece as estradas vicinais também. Então esse cara, ele é um pouco neurótico, mas eu acho que é uma neura boa. Ele tem um planinho básico. O cara não gastou todas as suas finanças nisso. Ele só... É mais uma coisa mental, psicológica do que de dinheiro. Um radinho desse é uma merreca. Você montar uma mochilinha barata, manter o tanque do carro sempre cheio, vai quebrar ninguém. E conhecer as vias alternativas. Então, isso já é uma solução. A sua noiva, né, que você falou? Isso. Ela tá no Rio. Ela tem que ter um plano... A gente tem que ter um plano desse pra onde a gente tá. Porque não vai dar pra ir pro aeroporto. Não dá pra ir. Já era. Então, assim, no Rio eu tenho um planinho desse, em São Paulo eu tenho outro, no Santa Catarina eu tenho outro. Lugares que eu frequento eu tenho um planinho. Se eu moro no litoral, eu não saio. Você tem... E você viu uma Magedão? Não, você tem ali... E aí vem a onda que é assim... Eu aprendo a pescar, né? Aprende a pescar, né? Não, mas o problema é que a galera vai vir saqueando e matando todo mundo. Bom. Esse que é o problema. Litoral é o pior lugar pra estar, segundo essa estratégia. Entendi. Porque o mar é uma barreira geográfica, uma barreira física. A não ser que você tenha um barco grande e rápido, que não é o que todo mundo tem, né? Aí esses planos são montados para pessoas padrão, não é para o cara de alto poder aquisitivo. Falando em robô, Sérgio, essa história do Elon Musk da gente ter 10 bilhões de robôs na Terra, você fica preocupado, não? Responde pra gente uma outra pergunta preocupado. que a gente tem feito aqui. Você acha o Elon Musk herói ou vilão da ciência? Os dois, cara. A minha lógica é para consistente, pô. Eu sou adepto do Newton da Costa. Né? Um pouco dos dois? Os dois, pô. Entendi. Ele é herói e vilão ao mesmo tempo. Cara, é aquele negócio, né? O Elon Musk, cara, eu na minha nave, o pessoal fala, você é baba-ovo do Elon Musk, vai se afogar aí se ele for na praia, né? Sei o quê. O pessoal fala isso. Os bilionários. Cara, mas o negócio é o seguinte, eu consigo separar o criador da criatura. Entendi. Entendeu? Legal. Obviamente, cara, quando ele fala assim, pô, porque o filho dele lá transa e tal, não sei, meu filho pra mim morreu. Eu não concordo com um negócio desse, cara. Mesmo porque eu tenho filho, jamais você vai falar um negócio de um filho meu. Mesmo que tenha... Era Xavier, virou Vivian. Vivian. Então, tem muita coisa que ele fala, tem umas maluquices que ele fala. Eu não vou concordar, lógico que eu não vou concordar, cara. Agora, não dá pra negar a inovação que ele criou, cara. Isso aí... Não, que você pode odiar ele, cara, detestar, falar que bilionário não devia existir, devia estar tudo morto nos gulag, virado de cabeça pra baixo, tudo. Cara, você pode falar tudo isso. Não tem como falar que o que ele fez é um negócio inovador. Ah, Sérgio, mas não foi ele que fez. No começo foi ele que fez, cara. Hoje, obviamente, ele nem põe a mão naquilo lá. Eu acho que a SpaceX ele iniciou, mas a Tesla já existia antes, né? Não, a Tesla já existia, mas eu tô falando da SpaceX. Também? A SpaceX foi ele mesmo. A Tesla foi... Nós explicamos. Ele entrou meio de gaiato ali, né? Não, a Tesla, cara, ele entrou Já tinha os dois caras lá, né? Já tinha os dois, ele era minoritário. Acho que ele falou que pra ele entrar ele tinha que virar majoritário, não foi? Ele entrou como minoritário mesmo. Ele entrou como minoritário e aí foram acontecendo coisas ali que ele foi... Daí ele foi comprando, um cara que saiu, ele comprou, outro, na hora que ele viu, ele era o... Ia dar o Roadster pro cara e mandou pro espaço, né, com aquele boneco lá. Isso aí, tem tudo isso. Então assim, tem coisas que ele fala, cara, que óbvio que eu não concordo. Agora, não dá pra negar, cara, o que ele fez é inovador demais, cara. Sim. O mundo inteiro quis reutilizar foguete a vida toda e não conseguiu. Ele conseguiu, cara. Então não tem o que você falar, entendeu? Não tem. Mas essa ideia aí que eu acho preocupante isso. Ele falar, cara, que daqui a... Dos robôs, né? Então vamos lá. Você ter 10 bilhões de robôs, mais robô do que pessoa. Por que eu dei essa explicação aqui? Eu nunca ouvi você falando sobre isso. Fiquei curioso. Toda vez que o Elon Musk fala qualquer número, cara, eu meto-lhe um filtro de 80%. É mesmo? Dá uma... Sempre, cara. Passa uma navalha Ele já falou que a gente ia pra Marte em 2026. Porra, não vai dar. Entendeu? Ele já falou que a gente vai em 5 anos ter 1 milhão de pessoas morando em Marte. Ele já falou que ele vai lançar 100 Starship num ano. Esse ano, você tá me devendo, Elon Musk. Porque você falou que ia lançar 25. Ele já falou que esse ano ele ia lançar 25 Starship. Porque ele precisa testar. Até dezembro?
Até dezembro. Já lançou quantas aí? Já lançou 2. 2. Tá bravo, hein? Tá devendo. Mês Elon Musk. 4 já, né? Sacanagem, cara. E eu tô precisando que essas lives aí que me dão view. Dá repercussão, né? Dá repercussão, cara. E você prometeu 25 aí, Elon. Mas, cara, a gente sabe que quando ele fala... O cara se empolga, né? Se Ele empolga. tem 2 termos. Um a gente chama de Musk Time. Sei, entendi. Isso aí é famosíssimo Sim. dentro. Todo mundo fala do tal do Musk Time. Que ele fala as coisas que vai ser num determinado período. Cara, você pode pôr mais 5, 6 anos pra Entendi. frente. Tem uma margem de erro ali, né? Aí acontece. Ele deu uma entrevista há 2 semanas atrás, dentro lá da salinha dele, lá na Casa Branca e tal. Sim. E ele falou o seguinte, aí olha como que muda a coisa. É. Ele falou assim, estavam falando de Marte. Aham. Aí ele falou, seria excelente a gente ir em Marte daqui 20 anos. Aí já... Só que é muito mais provável que a gente vá em 30. Ah, foi mais sóbrio. Aí pronto, cara. Então aí... Mas tem um porquê dele falar tudo isso. Ele precisa do marketing. Ah, entendi. Então, quando ele entendi. fala assim, e cara- ele sabe jogar esse jogo muito Ele bem, tem né? o Optimus, né, cara? Então ele fala assim, cara, daqui tantos anos vão ser não sei quantos milhões de robôs por aí. É, A gente sabe que não vai ser. entendi. Entendeu? Mas a gente ouve esse negócio e fala, tudo bem, é o Elon Musk, né, cara? É um cara inovador. Mas a gente tem a consciência que não vai Porque existir tem a isso. margem de erro ali. Tem uma margem de erro muito do grande. marketing e da empolgação. A gente vê as duas coisas ao mesmo Mas ele tempo. tem que jogar, cara. Então, de vez em quando, esse lance dele jogar esses números da cabeça dele, assim, louco... Ah, não, e agora eu lembrei de uma resposta que o Júnior tinha perguntado aqui. Porque você falou, se as empresas estrangeiras forem para os Estados Unidos, vão ter que deixar os imigrantes entrar para poder trabalhar. Perguntaram isso pro Howard Lutnick hoje. E ele falou que o trabalho braçal vai ser todo feito por robôs. Meu Deus. Aí os caras ficaram, pô, mas como assim? A galera ficou preocupada. Cara, os robôs que a gente vê, esses robôs humanoides, é porque robô, na verdade, ele já faz muito trabalho braçal, pega a indústria automobilística, basicamente ela é toda robô hoje. Sim. Né? Não é um robozinho humanoide, Não mas é um tem uns humanoide, mas robozinhos. é robô, aquilo é um robô. Ou é um braço robótico, ou alguma coisa assim. O robô humanoide, que é aquele lá que dá medo na gente, Sim, né? sim, que o dá ótimo, medo né? mesmo. É. Cara, isso aí, eu colocaria tipo uns 20 anos pra você ter tipo um desse em casa, trabalhando, Entendi. te ajudando. E ser economicamente viável também. Eu no acho que preço. uns 20 anos aí, provavelmente a gente vai ter. Óbvio que no começo vai ser um negócio que custa muito caro. É. Né? É igual era a televisão, né? Exatamente, Telefone. vai ser a mesma coisa, cara. Exatamente a mesma coisa, cara. Quando lançou TV de LED, as primeiras eram só os caras. Pô, o cara tem a TV de LED, É, entendeu? o cara é Hoje, ricão, cara, né? É, todo popularizou mundo a tecnologia barateia, né? Então as coisas são assim. Óbvio, eu acho que uns 20 anos, os mais ricos vão conseguir ter um robozinho em casa pra, sei lá, lavar louça, por exemplo. Entendi. Cortar um quintal, entendeu? Limpar um quintal, coisa Sim. do tipo assim. E depois essa coisa vai pra chegar até a gente, entendeu? Mas o quanto você acha que um robô pode, digamos, copiar a ação humana? Qualquer ação, cara, que seja repetitiva e que não dependa de tomar uma decisão, entendeu? Muito cognitiva, o robô faz, Então cara. vai ter robô Por exemplo, cozinheiro, lavar louça. Lavar louça, o que Operador, que é? Pega aqui, lavar louça, isso. pega aqui. Lavar louça, cortar grama, tirar lixo, entendeu? Coisa desse tipo. Você pode substituir caminhões de lixo por robô, cara. Isso aí pode. Automatizar tudo. Ué, né? parou, entendeu? E acho que deve ter lugar aí do mundo que já tem um caminhão de lixo que é meio... É porque não é um robô humanoide, aí o pessoal acha que não é robô. É, Mas é como mas se fosse tá robô, automatizado, cara. né? É automatizado já. entendi. Então, operações repetitivas e que não dependam de uma tomada de decisão, isso aí o robô faz, cara. O robô faz tranquilo. A semana passada o Bill Gates falou um negócio que o pessoal ficou preocupado, que ele falou assim, daqui a 10 anos não vai ter mais médico nem professor, vai ser só inteligência artificial. Nem médico, nem professor. Aí O que você acha? Aí o Jimmy Fallon falou, pô, mas apresentador acho que ainda vai ter, né? Talvez caia primeiro. Aí ele falou, a gente vai decidir. Aí ele falou, como assim, a gente quem? Ele falou, não, ninguém vai querer ver robô jogando beisebol, a gente vai querer ver gente. Agora tem outras coisas que a gente vai aceitar o robô fazer, né? Aí É o famoso people like people, né? Então exato. tem coisa que a gente quer ver o ser humano fazendo. Cara, eu acho que professor não vai acabar. Mas eu acho que vai ser uma ferramenta muito útil. Sim. Muito útil. Sim. Entendeu? Ter um robô É. pra ajudar, pra demonstrar coisa, fazer experimento, alguns experimentos de química, por exemplo. Ou tirar dúvida também, né? Fazer Ou até perguntas tirar e ele dar dúvida, aquela ele andar resposta ali, perfeita. no meio. É ser tipo um monitor. Entendeu? Entendi. Eu acho que ele como uma ferramenta ajudando ali como monitor, beleza. Era professor e qualquer outro? Médico. Cara, médico eu acho que não vai. Sabe o que eles estavam falando? Que saiu um artigo da Nature agora, eu não peguei o artigo pra ver, mas estava dizendo que quase 100% dos diagnósticos de imagem relacionados a tumores já era IA. Mas aí sim. É. Porque aí
Então vamos lá. É aonde a IA é muito boa. Então. É nesse ponto que o Corrado Malanga fala, pô, mas eles já analisam até os exames, por isso que a gente botou pra analisar a pirâmide. Mas aí é muito diferente do que ele fala, cara. Porque é o seguinte: quantos milhões de tomografias de cérebro existem? Banco de dados monstruoso. Essa é a diferença do que ele fala Entendi. Ali ele analisou 10, né? Aqui tem 10 bilhões. Exatamente, Entendi. cara. Aí dá uma refinada bonita no machine learning ali. Aí pronto. Esse é o ponto. Entendi. Então, a quantidade de tomografia cerebral que a gente tem, a quantidade de coisa de ressonância que a gente tem e tudo isso alimenta a IA para ela analisar uma imagem é excelente. É excelente facinho, mesmo. Né? Não, o curioso é que o artigo concluiu que a IA já analisa muito melhor a imagem e acho que é Google Med, que é um aplicativo do Google para dúvidas médicas. Ele é mais simpático do que os médicos. Pode ser que seja também. Os caras falaram, pô, esses médicos americanos tão chato pra caramba. Você né? regula ali o nível de humor da IA, aí ela fica mais legalzinha. Mas o brasileiro reclama às vezes, né? Que ele vai ao médico dos Estados Unidos e fala, pô, os caras aqui são muito sérios, muito durões, né? No Brasil é mais contraído, né? Mas aí vamos explicar até onde que é o poder da IA, por exemplo, para diagnosticar coisa. E aqui o HC já usa isso, entendeu? Sim. O pessoal já usa isso. Acontece o seguinte, você vai lá e começa a responder um monte de pergunta. As perguntas que o médico faz. Sabe quando você pega a pranchetinha e sai respondendo? Padrão ali. Cara, aquilo ali provavelmente ninguém nunca leu aquilo na vida. Sim, Nunca entendi. nem. Você só preenche aquilo ali pra constar ali, porque se um dia der alguma merda, o cara, pô, não, ele preencheu. Ele falou que tinha o problema. Então, provavelmente ninguém lê aquilo lá. Tá. O que os caras fazem hoje? Se eles pegam toda essa papelada Já aí, alimenta lá na máquina. e alimentam uma IA, a IA, ela tem um poder de encontrar correlações entre as coisas. Entendi. Cruzar os dados. Né? Cruzar os dados, que a gente não tem essa capacidade. Big Data. E ela pode encontrar correlações, a gente chama de correlações ocultas, que a gente fala, que é correlações que o ser humano não consegue encontrar. Sim. Então ela pega ali um monte de coisa que você respondeu, aí ela fala assim, caramba, todo mundo que respondeu isso aqui, X, não todo mundo, né? Teve Sei um lá. problema tal, né? Exatamente. Aí já, pô, Aí fica esperto, porque quando a pessoa falar isso aqui, já dispara... acende uma luzinha ali. Ó, essa pessoa tem tantos por cento de probabilidade de ter tal aquele problema. Então já desvia ela para um outro Entendi, atendimento. entendi. Isso aí já funciona excelente, cara. Excelente. Entendeu? Sim. Então, a IA é isso aí. Todo mundo sabe mais ou menos a minha opinião, cara. Eu acho que a IA tem que ser usada sempre. Porque ela é uma ferramenta. Sim. Entendeu? Sim. Ela é uma ferramenta para ajudar o cara a fazer imagem, para ajudar o cara a fazer texto, para ajudar o cara a resumir as 80 mil páginas aquilo ali ninguém tem tempo, né? do JFK. Ela é uma ferramenta que o médico usa para ajudar a analisar a imagem de ressonância, de tomografia. A outra entendeu? coisa, outra profissão que eles falaram também é programador, né? Que a IA tá programando, que é uma maravilha. A né? IA, cara, ela já programa há muito tempo, né? É. Eu uso IA para ajudar em programação há pelo menos uns 5, 6 anos. Entendi. Entendeu? Agora então deve Que estar é o voando famoso baixo. copilot que a gente chama. São os copilotos. Hoje, o lance é o seguinte, né, cara? Hoje você pode desenhar numa folha de papel, pô, eu quero um aplicativo que é assim, que é assim, assim. O cara é um Você tira adolescente uma leigo foto ali, né? E joga pra ela, Aí fala, ele programa, faz, né? Ela cria o código Então, pra você. O programador tá preocupado com isso aí, não tá não? Cara, profissional, então, o programador. Em determinados níveis de programação, sim. Mas ainda tem o ser humano na parada para entender o problema que você quer que o programa resolva. Entendi. Entendeu? E aí, a partir do momento que você entende, eu preciso resolver o problema desse copo assim, assado. Isso aqui é o ser humano. Pô, eu tenho que fazer um código para resolver isso. Aí a IA entra na parada. Sim. Porque aí, cara, em vez do programador ficar ali um mês refinando o código. Cara, você joga isso pra IA, cara. Aí ela faz isso em 10 Resolveu. minutos. Isso. Aí beleza. Hoje saiu num tweet lá um documento da KGB falando que a KGB tinha resgatado alienígenas. É um documento secreto aí que soltou não sei aonde aí. Entendi. Só que, cara, tá ruim de ler. Sei. Fiz a imagem dele, joguei no chat GPT. Acha aí pra mim. Transcreve pra mim. Ele transcreveu o documento inteirinho. Que é onde que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele transcreveu o documento inteirinho. Mas tava em russo ou em inglês? Tava em... Não, ele tava em inglês. Mas o documento tava horrível, cara. Não dava pra ler nada. Aqueles documentos, né? Sei, todo... Aqueles documentos tudo... Capenga. Tudo assim, capenga, né? Aí ele pegou aqui pra mim. Olha lá. Transcreveu legal, Transcreveu bonitinho, cara. Show. Transcreveu a imagem. Caixa alta. Aí ele colocou em inglês. Eu falei, cara, agora você pode traduzir pra português? Claro. Aí ele até... Eu uso o DeepThink, que ele fala assim, ó. Você gostaria de uma tradução literal? Ó, que legal.
Ou você quer que eu faça uma tradução natural mais próxima? Eu falei, Isso. não, eu quero a literal. Entendi. Exato. É. Pá, ele veio com aqui, ó, o documento bonitinho, todo traduzido Mandou. em português pra mim. Pô, show, hein? Que a KGB resgatou ali na época do Sim. Gorbachev, uns alienígenas. Aham. E. Só que eles já tinham. É uma história muito louca. É. Os alienígenas tinham matado um cara da KGB. E os caras da KGB viram os alienígenas. Nós vamos resgatar, não. Nós vamos matar eles de vingança. Ó, que Pra vingar é isso que é o documento. nosso o documento colega. É, isso. É a vingança russa contra os alienígenas, cara. Olha que doido, é doido demais, né? Eu nunca tinha Dá um visto esse filmezinho, documento. né? Eu O nunca tinha ruim vai visto. ser quando os alienígenas vierem cobrar. É, Aí- exato, aí mas aí ferrou. vou cobrar deles lá, né? É, aí é problema Cobra deles. deles lá. Não Tomara pode que eles cobrar saibam da a humanidade diferença, né? inteira, né? Tomara que eles saibam a diferença, Ah, né? tomara, É, tomara. diferenciar o Aonde que é humano russo? russo do humano brasileiro, né? Cara, então assim, cara, eu Legal, cara, eu mão sou na roda, muito né? a favor da IA. Legal, legal. Eu sei que hoje, nessa semana, aliás, né, a galera tá se matando aí principalmente no X, né? Sim, Por causa do estúdio Ghibli, É. e que vai acabar pros artistas. Pô, é. Não use IA, vá atrás do seu artista. Cara, sinto muito, eu vou usar. Eu gosto de artista, eu dou sempre o exemplo aqui, dei aquele dia do Vilela, entendeu? Sim. O Vilela é um cara que aprendeu a usar o Midjourney. Cara, ele é mestre no Midjourney. Ele faz as coisas assim maravilhosas. Eu não sei desenhar. A IA, pra mim, de imagem, cara, ela ajuda. Mesmo assim, minha imagem não sai boa. Porque eu não entendo de imagem. Entendi. Entendeu? É. Então, o meu prompt pra imagem, ele é um prompt super pobre. Sei. Faça aí uma estrela batendo em outra. É. Aí ele faz duas bolas batendo. É, entendi. Pra mim tá ótimo, cara. É, serve. O Vilela, cara, ele fala, eu quero no ângulo tal. Eu quero com Ah, é. referência de tal Conhecimento artista. técnico, né? Eu quero com uma iluminação assim, assado. Entendi. Eu quero de longe, eu quero de É. perto, eu quero com perspectiva. Aí o negócio virou uma obra de arte, cara. Sim. Então, fiquem tranquilos, cara, que o artista não vai ser deixado de lado. Você vai precisar do artista. Sim. Entendeu? É. Porque uma IA dessa de fazer imagem na mão de qualquer um, vai sair qualquer Vai coisa. sair groselha, né? Cara. Vai sair. É.